Racionais é sem dúvida nenhuma um dos maiores grupos e com maior influência, não só recente, mas na história da música brasileira. No meio de tantos sucessos e shows lotados, teve um acontecimento em específico numa apresentação que mexeu extremamente com o Mano Brown e os seus parceiros, tanto que após o fato, o líder do grupo chegou a pensar em abandonar a carreira de tão pesado que foi para ele ver a cena que ocorreu. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do dia em que jogaram um corpo no palco do show do Racionais. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O grupo brasileiro de rap fundado em 1988, formado por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ, dispensa apresentações. O Racionais MCs é o maior grupo de rap do Brasil e está com certeza entre os mais influentes do país, com sucessos que marcaram gerações inteiras, como Vida Louca, Jesus Chorou, A Vida é Desafio, Diário de um Detento, Da Ponte Pra Cá, Homem na Estrada e, é claro, Nego Drama. Suas canções demonstram a preocupação deles em falar sobre, em muitos casos, a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras e o resultado do racismo e do preconceito que a gente sabe que infelizmente ainda existe hoje em dia, mas que antigamente era bem maior. Além de muitas vezes narrar a história de um criminoso que no final sempre termina entre duas escolhas, ou a cadeia ou a morte. As composições do grupo foram reconhecidas como fundamentais para entender a cultura negra, a violência e as desigualdades que sofriam ao longo dos anos. Enfim, com mais de 3 décadas de carreira, o grupo é um ícone do rap nacional e respeitado por artistas de diversos estilos. Porém, teve um momento durante esse período que deixou o grupo bem preocupado, pensando se era melhor continuar com a arte que eles produziam. O Mano Brown diz que chegou até em pensar em parar com tudo e, mais do que isso, questionou se o que eles estavam fazendo realmente era a coisa certa. Puta, é aquela vez que pegaram um cara e mataram um cara no show de vocês, cara? Putz, foi uma barra pesadíssima também, não foi não? Foi, que puseram o cara no palco assim, cara, não foi isso não? Jogaram no meu pé. Jogaram assim. E aí, meu, como você ficou com essa parada? Choque. Aí? Choque, né, meu? Quis parar de cantar. Sério mesmo? Você achou que não tinha mais sentido? Você achou que tava contribuindo com isso, cara? Essa bandidagem toda? Eu achei que tava contribuindo com um caos. Um caos que instalava de uma hora pra outra que não tinha, incontrolável. Que nesse dia foi um caos incontrolável. Eu vi ali que na verdade ninguém tava ouvindo nada que eu tava cantando. É, né? Não, é. Os caras estavam pisando por cima e pedindo autógrafo. O fato aconteceu no final de janeiro de 2005. Os Racionais estavam se apresentando numa casa de shows em Bauru e tudo estava ocorrendo normalmente até que o caos foi instaurado. Um rapaz chamado Luiz Fernando da Silva Santana, de 19 anos, foi morto a tiros por volta das 3h30 da manhã dentro da casa de espetáculos Eclectic Hall, no centro da cidade. Mais do que isso, as próprias pessoas que estavam ali no show foram levando o corpo até chegar próximo ao palco e simplesmente jogaram o cara aos pés do Mano Brown. O cara ali morto ali? Tirando foto. Tira foto, pá! Pisando no corpo do cara, o cara morrendo. Eu falei, sai daqui, pá. Fiquei chapei, mano. Tirando... Esse dia foi o diabo. Aconteceu de tudo, mano. Dia pra apagar. A bruxa tava solta. Segundo a polícia, havia cerca de 1.200 pessoas no local. Fora isso, um outro jovem, de nome José Gilmar de Godoy, de 22 anos, também levou um tiro, só que, para sua sorte, foi ferido apenas no braço. Após os disparos, o show obviamente teve que ser cancelado, houve muito tumulto. O Mano Brown, que estava ali para se apresentar como um músico, teve que acumular funções. Primeiro, o cantor teve que tentar acalmar as mais de 1.000 pessoas que estavam completamente perdidas e em choque no local, além de ter que ser quase que um pastor, um padre, um verdadeiro ministro da fé, pois no meio do tumulto ele pediu para que as pessoas usassem a sua fé para orar pelo jovem que estava morrendo praticamente aos seus pés. Há alguns relatos que dizem que as pessoas começaram a orar, rezaram um Pai Nosso no meio do tumulto, mas infelizmente a situação já estava crítica e o jovem acabou falecendo. O motivo da morte do rapaz, ao que parece, foi por acerto de contas. Aparentemente o rapaz já estava marcado para morrer. Pouco tempo depois, a polícia prendeu o responsável pelos tiros e no ano seguinte o cara foi julgado, pegando 20 anos de cadeia. O quase fim do grupo. Ao longo da carreira, o Racionais já tinha passado por momentos de tumultos bem pesados, só que o acontecimento mexeu e ainda mexe com a cabeça dos integrantes de um jeito diferente. Numa entrevista, perguntado sobre o tema, é nítido ver na cara deles
como é um assunto que pesa e que eles não querem muito falar sobre esse dia praticamente. Existe um outro momento também muito difícil na trajetória do Racionais, que é aquele episódio de Bauru, que infelizmente fez também com que vocês pensassem em dar uma parada, que é quando aquele jovem, por outros motivos alheio à festa, acabou sendo baleado dentro de um show do Racionais e o corpo colocado no palco. Como é que aquilo bateu em vocês, que estavam tentando sair daquela fase mais negativa de sobrevivendo no inferno, aquilo tudo? Se for falar as coisas mesmo, as coisas da forma cronológica, antes disso teve outras coisas, de igual peso e complexidade e gravidade, certo? Se você analisar a história do Racionais, você vai ver, tem um acidente, tem tiroteio, tem prisão, tem briga de mão. Tanto que na resposta ali do Mano Brown, ele começa a contar outros casos que já aconteceram, mas do caso em si, né, desse corpo que foi jogado, ele meio que saboneta ali, ele desvia e acaba não comentando muito. Vale lembrar que esse trauma possa ser também pelo acúmulo de desgraças em pouco tempo. Apenas 3 meses antes também, num show do grupo, um outro jovem já tinha sido morto após receber um tiro na cabeça. Então imaginem só, os caras estavam se recuperando de um baque e logo depois, né, em seguida, acontece outro ainda pior, né? Isso tudo fez com que o grupo quase acabasse. Como o próprio Mano Brown disse aí num bate-papo que ele teve com o João Gordo, num programa dele lá, enquanto eles cozinhavam, né? E ele disse que quis parar de cantar depois disso. Fora que começou a se perguntar aí também se o que ele estava fazendo, as músicas, não estava contribuindo, no caso, para que essa violência estivesse acontecendo. Felizmente para os seus fãs, o grupo continuou, mas infelizmente em algumas ocasiões o caos ainda os perseguia. Como em 2007, num show na Praça da Sé, onde novamente teve um tumulto que acabou destruindo uma parte do centro da cidade, o que a mídia acabou caindo em cima. Um dos shows da virada cultural terminou em meio a uma gigantesca confusão. Foi a apresentação do grupo de rap Racionais MCs, esta madrugada na Praça da Sé. Que todo mundo tem revolta até, eu também tenho. Mas vamos pensar com inteligência, bora ter inteligência, certo, mano? Essa correria de um lado pro outro aí só vai machucar as pessoas que não tem nada a ver. Outra história também é sobre um dia em que policiais queriam matar o Mano Brown após um show, e ele acabou sendo protegido pelos seus fãs. Enfim, esses casos são outras histórias para um outro vídeo. Então se você apoia essa ideia da gente trazer mais vídeos aqui contando essas histórias aí que já vivenciaram, né, o grupo do Racionais, comenta aqui embaixo, né, parte 2 que a gente traz, beleza? Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like para poder ajudar a gente aqui no engajamento. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!